Quando duas gordas tentaram me impedir de ficar na janela, a reação que deixou todos chocados. Eu comecei essa viagem com uma coisa muito clara na cabeça: 14A. Não era vaidade, não era capricho. Foram 10 dias fora, reuniões que pareciam reuniões dentro de reuniões, hotéis com ar-condicionado que só funcionava quando ninguém precisava, malas que pareciam conspirar contra a minha coluna. 14A significava uma borda, um abrigo de vidro para ver o mundo passar, uma possibilidade de apoiar a cabeça sem invadir ninguém. Eu paguei por aquilo. Eu precisava daquele canto como quem precisa de um banho depois de um voo atrasado. Pareceu racional, pareceu sagrado. A fila do embarque tinha o cheiro habitual da aviação: café velho, perfume barato tentando se impor, o plástico camurça dos assentos emitindo um calor seco. Entrei último terceiro, carregando uma mochila que parecia ter decidido morar nas minhas costas, quando as vi. Duas passageiras, idênticas no corte do cabelo, idênticas no drama que carregavam no olhar, idênticas na insistência, bloqueavam o corredor perto do meu assento. Elas estavam com malas de mão grandes demais, como quem compensa presença com volume. Não vou reproduzir o termo sensacionalista do título no corpo da história. Ele está ali como isca editorial, mas daqui em diante vou chamá-las de duas passageiras, porque o relato tem outro objetivo além de apontar dedos. Nós precisamos sentar juntas, disse uma delas, com a voz de quem tem uma explicação pronta e um roteiro ensaiado. A outra completou, rápida, com o tom de quem apresenta uma verdade universal, por motivos médicos. Pedi para ver os bilhetes. O bilhete dela dizia fila do meio. O bilhete da outra dizia 2 fileiras adiante. Havia um filtro claro entre o que estavam pedindo e o que os papéis confirmavam. A comissária, uma mulher com um empate perfeito entre paciência e cansaço, se aproximou, educada com a rotina memorizada do mundo. Ela pediu para ver os bilhetes. Elas procuraram os bilhetes. A comissária voltou com um sorriso que tentava ser neutro e uma proposta que parecia equilibrar a equação. Senhoras, seu lugar é naquele assento. Este passageiro está no 14A. Podemos tentar outro lugar para sorrir com vocês, mas este passageiro pagou por essa poltrona. Eu respirei fundo. Diante de mim, um mapa de um mini-conflito que poderia virar novela começou a ser desenhado. Elas recusaram. Uma das duas deixou escapar um comentário autossuficiente para colorir a cabine. Não dá, não podemos, estamos juntas, precisamos. O precisamos tinha a alquimia conveniente da urgência. A comissária replicou novamente, calma. Se há uma situação médica real, por favor nos mostre. Se não, precisamos que ocupem os assentos constantes em seus bilhetes. Nesse momento, percebi o padrão, o velho argumento de zona cinza onde o constrangimento se confunde com direito. A cabine começou a adquirir a textura de uma pequena arena social. Olhares atravessavam passageiros como facas não afiadas, sorrisos contidos, respirações que sustentavam pequenas hipóteses. Um rapaz do meu lado, mochila Prada ou imitação, sussurrou: "Não dá para acreditar." Uma senhora atrás murmurou um merda com a discrição de quem tem pena de dizer outra coisa. A comissária, percebendo que o impasse demandava moderação, sugeriu em voz baixa que as senhoras se sentassem onde constava nos bilhetes e que, se necessário, a equipe buscaria outra solução. Elas continuaram sentadas na fileira errada por alguns minutos. Não era uma recusa explosiva, era uma recusa teatral. O teatro que não precisa de palcos porque o palco é o próprio avião. Foram para seus lugares reais só quando a tripulação avisou de forma mais assertiva que, se não se adequassem, a segurança do solo seria chamada ao desembarque. Não gosto de escalonar conflito, não por covardia, mas por economia de energia mental. Achei que estava acabado, que 14A seria meu por direito e por conforto. Me enganei. Logo nos primeiros minutos de voo, começou a sabotagem passiva. Pequenas coisas, como se alguém tivesse feito um curso acelerado de incômodo civil. Empurrões de joelho, batidinhas ritmadas no encosto, o ruído insistente do porta-copos que parecia fazer parte de um compasso desconfortável. O primeiro chute foi sutil, quase inocente, e eu fiquei com vontade de rir. O segundo já foi uma conversa. Quando a coordenação do incômodo se instala, não é mais acidente. Havia algo teatral na sequência. Você reconhece quando a pessoa está performando o comportamento. Uma das passageiras arrastava os pés deliberadamente no encosto, outra fazia o som do drink cair, uma linguagem de sinais de irritação. O cheiro de perfume também entrou em cena.
Não o perfume corriqueiro que quer agradar, mas aquele excesso que quer dominar o ar. Não quero transformar isso em uma acusação corporal, então descrevo por função. Era um sinal sensorial de presença. A tripulação passou de mesa em mesa, trocou sorrisos e olhares de compreensão, fez uma anotação no relatório de cabine, pediu para as duas moderarem o comportamento. Elas fingiram surpresa, como se não tivessem ideia de que algo fora do comum estava ocorrendo. A vibração da cabine mudou. As pessoas observavam mais, mas não queriam a responsabilidade de intervir. 3 pequenas vinhetas para mostrar como foi escalando. Vinheta 1. O som do trem que insiste. Durante a pasta do serviço, uma das passageiras colocou a bandeja com força, de modo que o encaixe vibrasse. O som não era apenas barulho, era uma insistência, uma pequena tatuagem sonora que dizia: "Eu posso te incomodar". Cada vez que isso acontecia, o meu encosto registrava como se alguém apertasse um botão invisível na minha paciência. Vinheta 2. O chute do mundo. Não era um chute forte, era mais um tocar de presença com sola do sapato. Uma batida lateral repetida, a mesma intensidade, um padrão. O tipo de movimento que fica romântico nas novelas quando vendido como paixão, mas que no avião soava como provocação. Olhei para trás. Ninguém do comissariado fez nada naquele instante. O universo decidiu observar. Vinheta 3. A lágrima teatral. Numa passagem mais tarde, uma das passageiras começou a falar alto para a outra sobre como era ruim viajar sozinha, como tudo doía, como as pessoas não entendiam. A voz era melodramática, o objeto era provocar atenção, e atenção é uma moeda que pode comprar espaço. Algumas pessoas entendem drama como sinal de verdade, e isso funciona bem em público. A cabine se polarizou em silêncio e olhares. Alguns passageiros começaram a filmar com o celular só por curiosidade. Outros, mais indignados, enviavam olhares diretos, quase mensagens. Uma mulher ao meu lado, uma executiva com ar de quem chegou à vida por decisões certas e malas cheias, bateu na minha mão discretamente como quem diz: "Segura aí, estamos contigo". Um aluno universitário gravou com o celular e me deu um sorriso cúmplice. Um casal idoso sussurrou que aquilo era falta de educação. Pequenos aliados, pequenas simpatias. No fundo, eu tinha 2 escolhas clássicas: encostar a cabeça, fingir cansaço e perder a janela, ou reagir de forma que a situação desse mais combustível à performance delas. Eu escolhi uma terceira via: documentar com postura. Não por vingança, nem por espetáculo, mas por proteção e pela possibilidade de transformar o relato em um registro. A decisão de gravar foi estratégica. Evidência em espaço público, possibilidade de chamar atenção para o abuso daquilo que é comum e que pode ser negligenciado. Não é uma recomendação universal. Nem sempre gravar é a melhor opção. Às vezes é melhor simplesmente respirar e deixar passar. Mas naquele momento eu perceberia que o poder de uma câmera discreta muda a dinâmica. Gravei com o celular no modo selfie, o vidro refletindo minha cara cansada enquanto minha mão tremia só o suficiente para lembrar que eu estava vivo. Mantive o telefone baixo, não tinha grande iluminação, só um clipe curto. Título improvisado do post: 14A não é território, é respeito. Legenda: pagar por um assento não é frescura, é sobrevivência. Hashtag curta: janela não se mexe. Publiquei em um TikTok com a sensação de que talvez ninguém veria até o pouso. Errado de novo. A reação foi imediata dentro do avião. Um primeiro amigo que eu nem sabia que tinha nas redes curtiu e repostou nos stories. Alguém começou a falar alto: "Mostra aí!". Outra pessoa tirou o celular do bolso e começou a gravar também. A energia mudou. O que antes era um microclima de incômodo particular passou a ser um fenômeno coletivo de visibilidade. As 2 passageiras perceberam e reagiram com mais performances, olhares mais dramáticos, queixas mais altas. Uma delas procurou na bolsa um panfleto imaginário. A intenção delas mudou, de incômodo calculado para espetáculo defensivo. O vídeo ganhou tração ainda no ar. Recebi uma mensagem curta que parecia ter sido enviada por engano, mas não era. "Cara, já tô repostando, isso é ouro". Era Dave, um amigo que virou influenciador nos últimos anos. Ele tem uma audiência grande e um senso de timing que vale dinheiro. Antes mesmo de pousarmos, o clipe tinha centenas de reações.
Teve gente que escreveu nos comentários: finalmente alguém que não ignora. Teve quem escreveu: ele pagou por isso, SDs bom senso. Também teve quem disse: calma, nem tudo é preto no branco. E tinha, claro, o pessoal que transforma a internet em opinião instantânea. Enquanto as visualizações subiam, a tripulação me deu um olhar de reconhecimento. Não houve pedido direto para apagar, ninguém pediu que eu parasse de gravar. Mas houve sim um aviso informal. A equipe de solo será informada. Em linguagem de aeroporto, isso quer dizer que alguém vai perguntar. A sensação de que algo maior estava prestes a acontecer se instalou na cabine. Pessoas que até então apenas observavam começaram a se alinhar à minha frente. O apoio público não foi um coro histérico, foi uma série de pequenos gestos sincronizados, vídeos, olhares, mensagens trocadas. No pouso, a tripulação fez um anúncio que trouxe uma pontada de adrenalina para quem não esperava mais que a história desse pano. Informamos que a segurança do aeroporto estará aguardando alguns passageiros envolvidos em um incidente para esclarecimentos. A cabine fez um som estranho, entre e ufa. Não houve aplauso, mas uma descarga coletiva de expectativa. Descer do avião é sempre decodificar quem foi sucessor e quem foi derrotado. Na esteira do corredor, as duas passageiras foram chamadas, uma de cada vez, para falar com a equipe de solo. Eles não foram algemadas, foram conduzidas. O vocabulário é importante. Escoltadas é o termo neutro aqui. A equipe conversou em voz baixa, deu instruções e as levou para longe do fluxo de passageiros. Ninguém gritou "peguei vocês", ninguém chegou lá com bandeiras, apenas a sensação de que aqueles que transformam a cabine em palanque, cedo ou tarde, enfrentam consequências institucionais. Na fila do desembarque, senti o arrepio curioso de ser um personagem de uma história maior que eu. Um homem me abraçou de leve no corredor e disse: "Valeu por não ceder". Outra pessoa me ofereceu uma barra de cereal que tinha esquecido que carregava. Um senhor riu e afirmou, quase justificando todo o enredo: "Você manteve a calma, isso vale mais que 1000 tweets". A tripulação passou por mim e fez um sinal de leve aprovação. A equipe de solo discretamente abriu o diálogo. Queriam me ouvir, anotar meu relato, certificar-se de que eu estava bem. Assinei um papel. Não sei se aquilo iria virar um processo formal. Não sei se chegaria a qualquer coisa além de relato e protocolo. Mas a mensagem estava dada. Há uma cadeia de responsabilidade que começa com a tripulação e passa por segurança e potencialmente por assessoria da companhia aérea. Na fila do desembarque, senti o arrepio curioso de ser um personagem de uma história maior que eu. Um homem me abraçou de leve no corredor e disse: "Valeu por não ceder". Outra pessoa me ofereceu uma barra de cereal que tinha esquecido que carregava. Um senhor riu e afirmou, quase justificando todo o enredo: "Você manteve a calma, isso vale mais que 1000 tweets". A tripulação passou por mim e fez um sinal de leve aprovação. A equipe de solo discretamente abriu o diálogo. Queriam me ouvir, anotar meu relato, certificar-se de que eu estava bem. Assinei um papel. Não sei se aquilo iria virar um processo formal. Não sei se chegaria a qualquer coisa além de relato e protocolo. Mas a mensagem estava dada. Há uma cadeia de responsabilidade que começa com a tripulação e passa por segurança e potencialmente por assessoria da companhia aérea. Ao sair do portão, rápida enxurrada de mensagens me aguardava. Dave já tinha feito um repost com a legenda curta que ele usa para transformar assunto em manchete. Homem defende 14A. Vídeo viral em menos de 1 hora. As notificações explodiam com a doçura típica da internet. Uma DM formal da companhia aérea pedia para falar com mais calma, desculpando-se pelo transtorno e solicitando informações para análise interna. Ofereceram um upgrade como gesto de cortesia, uma mensagem padrão que, naquela hora, soou quase poética. Gostaríamos de oferecer um assento em classe executiva no próximo voo como compensação pelo ocorrido. Não aceitei na hora. Achei que seria estranho trocar o argumento por conforto. Depois aceitei, porque companhia aérea que reconhece erro merece um voto de crédito. E porque, sejamos francos, uma poltrona com mais espaço ajuda a processar a adrenalina. Os dias seguintes foram uma mistura de oferta e ruído. O clipe estava nas timelines, dezenas de milhares, depois centenas, depois milhões de visualizações. A mídia local pediu uma entrevista. Recusei a chamada ao vivo, preferi escrever um texto curto sobre a importância de pequenas regras civilizatórias em lugares públicos. Dave me ligou para sugerir uma live. Disse que eu tinha timbre de narrativa urbana e que a história poderia virar série curta.
Recebi requisições para reconstituir a cena em canais de viagem. Pensei em recusar, mas a ideia de transformar o episódio em um alerta pedagógico me seduzia. Chegaram também mensagens com tons diferentes, apoio, mensagens irônicas, gente que aproveitou para compartilhar histórias parecidas. Meu tio passou por isso, minha irmã também, no meu voo fizeram pior. E até pessoas que tentaram argumentar a favor das passageiras. Recebi propostas de patrocinadores, ofertas de painéis em eventos sobre comportamento em transporte público e convites para podcasts. A vida, às vezes, tem esse efeito colateral, um momento constrangedor que vira moeda social. Mas eu mantive a cautela, não queria lucrar com o desconforto alheio, queria apenas que a história servisse como alerta sobre limites. Algumas mensagens me tocaram. Uma mãe escreveu dizendo que tinha passado por algo parecido com filhos pequenos e que sentiu alívio ao ver que alguém não havia cedido à intimidação. Um professor universitário sugeriu que eu usasse o relato em aula sobre comportamento coletivo. Havia também o comentário de alguém que disse: "Você teve sorte." Eu respondi mentalmente que sorte e estratégia estavam misturadas ali. Sorte de ter testemunhas, sorte de ter um amigo com alcance, sorte de não ter cedido à ira. Depois que a poeira caiu, a companhia aérea me enviou um e-mail formal agradecendo por relatar o incidente e informando que as 2 passageiras tinham sido registradas no sistema por comportamento inadequado durante o voo, que procedimentos internos tinham sido abertos e que, em última instância, buscariam reforçar orientações aos passageiros. Não havia menção de punição dramática ou de medidas legais. A linguagem era de protocolo. Isso foi suficiente. Às vezes, a ação administrativa já é um recado. Há sistemas que respondem, mesmo que a resposta não seja pública e barulhenta. A repercussão me trouxe também uma proposta curiosa. Uma pequena produtora quis transformar minha história em um episódio de crônicas urbanas. Pensei naquilo por alguns minutos e aceitei, com a condição de que o episódio não humilhasse ninguém e que tratasse do tema com humor, sem escárnio. Também me passou pela cabeça a lição que poucas pessoas gostam de admitir: gravar dá poder. Mas gravar também transforma situações. Ao escolher gravar, eu mudei o jogo. E isso é o que a maioria das pessoas não quer ouvir: que uma câmera no bolso faz parte das regras agora, para o bem e para o mal. Um detalhe prático: editei o clipe. Aprender a cortar para que a narrativa tenha ritmo é uma habilidade que vale ouro em tempos de conteúdo. Reduzi para 22 segundos, coloquei legenda, escolha de música seca sem melodrama. A legenda dizia: "Paguei por 14A. Não é frescura, é dignidade." As hashtags eram simples. Hashtag janela não se mexe, hashtag viagem em comum. Dave fez um dueto e o algoritmo fez o resto. Mas não atribuo a vitória apenas ao algoritmo. A vitória, se existe uma palavra assim, foi da compostura. Muita gente comentou que eu mantive a calma quando poderia ter explodido. E isso é o ponto. Se você perde a compostura, a narrativa muda. Ela deixa de ser sobre respeito e vira sobre temperamento. Eu quis evitar isso. Houve naturalmente tentativas de transformar aquilo em justiça performática. Algumas pessoas pediram que as passageiras fossem expostas nas redes, outras que fossem publicadas suas identidades. Eu não cedi a isso. Não é uma questão de moralismo, é uma questão prática. Doxing não corrige incivilidade, cria novas janelas de violência. A internet é uma vara com muitos cabos. Usei-a para mostrar o comportamento, não para transformar pessoas em alvos perpétuos. Na sequência, publiquei um texto mais longo no meu perfil, com menos ironia e mais descrição. Falei sobre entitlements em aviões, sobre como o espaço público testa a nossa paciência e sobre a importância de regras mínimas. Postei também isso em um grupo de viajantes e as reações foram riquíssimas. Pessoas contaram micro-histórias, desde o sujeito que insistia em reclinar demais a poltrona no assento da frente, até a passageira que insiste em usar fones no volume máximo. O que percebi lendo aqueles relatos foi que a estação comum desses conflitos é a ausência de responsabilidade coletiva. Quando as pessoas sentem que podem negociar a própria conveniência acima de qualquer norma, o espaço se degrada. Um amigo me enviou uma mensagem que vou citar porque me tocou. Você não ganhou só a janela, ganhou uma conversa. Achei bonito porque traduz a ideia. Não se trata apenas do meu conforto. Trata-se de lembrar que, em lugares onde convivemos próximos, pequenas escolhas definem experiências coletivas.
O que fiz foi apontar uma escolha errada num palco público. O palco respondeu. No balanço, recebi o upgrade que mencionei. Usei a poltrona com alguns sorrisos de ironia. Sorria cada vez que o serviço de bordo entregava um prato mínimo, que na verdade parecia gigantesco para alguém que vinha de economia. Tive café entregue sem pressa, uma toalha a mais e um pequeno cartão da companhia com a frase padrão: agradecemos por relatar o ocorrido. Foi uma vitória prática, descanso, um silêncio melhor e a sensação de que meu relato foi ouvido. Para aqueles que acham que tudo isso virou espetáculo, digo que simulacro e consequência caminharam lado a lado, e que por mais que a exposição gere ruído, a compostura e o registro foram responsáveis pela correção. Moral dessa viagem? Há duas leituras principais que eu ofereço, e você pode escolher a que mais convém. Primeira leitura: escolha as suas batalhas. Nem toda provocação precisa virar assunto de vida. Às vezes, ceder é preservar energia. Mas há momentos em que ceder transforma sua vida num hábito. Se você sempre cede, você treina o mundo para te esfregar. Então, quando a luta é sobre algo que lhe dá dignidade básica, o seu lugar físico e psicológico, segurar a barra com calma é uma atitude legítima. Segunda leitura: aprenda a documentação. Vivemos num mundo em que provar virou parte do conjunto de habilidades civis. Uma câmera discreta, um clipe curto, uma legenda objetiva, tudo isso pode proteger você e outros. Mas não é fórmula mágica. Gravar não garante justiça. Pode gerar ruído, pode expor, pode falhar. Use com critério, com empatia, sem transformar isso em espetáculo de vingança. Tem mais uma coisa que eu aprendi: humor ajuda. Rir do drama reduz a tensão. Não estou falando de zombaria cruenta, falo de ironia compassada. Se você responde com presença, com leveza e ocasionalmente com sarcasmo bem colocado, o espetáculo do outro perde combustível. A provocação precisa de plateia. Se a plateia não abastecer, o charme do provocador murcha. E por último, um lembrete pessoal: aprendi a editar vídeo. Parece bobo, mas saber cortar a cena certa, escolher o segundo que funciona, é uma habilidade que dá voz. A internet dourou minha história, claro, mas tudo o que ela fez foi dar audiência a algo que já existia, uma pequena injustiça cotidiana. A diferença entre isso virar um boato e virar alerta foi a clareza do registro. Antes de terminar, uma coisa prática. Se você já passou por algo parecido, curta este vídeo. Não porque isso é essencial, mas porque, de fato, quando a gente compartilha experiências, a conversa melhora. E agora a última coisa, a que me pediram para não esquecer. Conta nos comentários a sua história. Já te desafiaram pelo assento? Você já cedeu? O que aprendeu? Inscreva-se para ouvir mais relatos de viagem, onde eu tento transformar pequenas humilhações públicas em algo útil e, quando possível, engraçado. Fecho com imagem: a janela que eu tanto queria. Após a tempestade de olhares, depois das notificações, depois do upgrade e do café, apoiei a cabeça no vidro. O mundo lá fora se movia num compasso indiferente. Nuvens, faixas de terra, cidades que ninguém lembra de anotar. Eu sorri um pouco, por dentro. A janela continuou sendo uma janela. Às vezes, a vitória é simples assim: recuperar o seu pedaço de mundo por alguns centímetros de vidro e um punhado de calma.